já está ficando grande. Números capítulo de número 13, verso de número 27. Quem encontrou, diga amém. Pelo amor de Deus, igreja, vocês estão aí, crente. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, olha para o Data Show, pelo amor de Deus. Vamos juntos ler esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. Será que você pode curvar sua cabeça, fechar teus olhos? Pai, nós te louvamos e oramos a Ti nessa noite muito especial. Uma noite em qual a igreja se reúne para Te adorar, para prestar culto ao Senhor, para bendizer o Teu santo nome, glorificar ao Senhor aqui nesta noite. Não há ninguém mais importante aqui do que o Senhor. Esta igreja veio aqui para Te render honra, glória e louvor. Senhor, nós Te pedimos, fala conosco por meio da Tua palavra. Que desde o início deste culto, quando assim realizamos a oração inicial, Deus, consagrando tudo que aqui fosse feito para Te agradar. Os nossos louvores são aqueles dos quais Tu dissestes àquela mulher, que Tu estás à procura dos verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Que aqui o Senhor tem encontrado verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Senhor, a nossa intercessão, a nossa oração, nós Te pedimos como Jesus nos ensinaste, que seja feito a Tua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. E nós cremos, Deus, que milagres já aconteceram. Eu creio, Deus, que curas foram liberadas. Eu creio que vidas já foram alcançadas e que nessa noite o Senhor há de, por meio da Tua palavra, soprado pelo Teu Espírito Santo, que traz o convencimento ao homem. Nós cremos, meu Deus, que vidas se renderão aos Teus pés, se reconciliarão. Serão, Deus, aqueles a quem o Senhor tem a Canaã celestial preparada, para que todos nele habitem para a eternidade. Por isso, Deus, nessa noite, que o Senhor cure, liberte, restaure, avive, transforma, salva, Deus, porque esta casa de oração pertence a Ti, e aqui o Senhor tem o pleno lugar, Deus, para habitar em nós e fazer de nós a Tua igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, Pai. Amém e glória a Deus. Quero, antes de trazer essa mensagem ao teu coração, dizer a todos os amigos que estão aí nos visitando, os familiares que nos visitam, que vieram aqui nessa noite para, com muito carinho, estar presenciando esse tempo novo na vida de, como eu disse, amigos e familiares que farão parte da nossa igreja. Quero saudar em nome do Centro Evangelístico Internacional, dizer que vocês são muito bem-vindos aqui neste lugar e dizer que nós nos alegramos com a sua presença. Deixe carinhosamente aquele abraço para o seu pastor. Diga que o pastor Cláudio Melo deixou um abraço em nome dessa comunidade de fé e que esse abraço alcance o coração deles e toda a comunidade de fé que você faz parte. Nós nos alegramos com a sua vinda aqui. Você conhece esse texto? O livro do Êxodo, livro de Números, vão relatar a respeito dessa história em que eu fiz uma questão de simplesmente lhe dar o término dela diante da visão de Josué e de Caleb. Hoje pela manhã foi falado aqui a respeito de 3 pontos que são interessantes. Há um processo, há um propósito, há uma cruz. Eu quero reiterar a mensagem que foi ministrada hoje pela manhã e compartilhar o teu coração a respeito dessa história, que traz para nós desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Desde o Messias anunciado até aquele que a igreja aguarda a sua vinda. Tem alguém aqui aguardando a vinda do Cordeiro aqui, irmãos? Aleluia, não perca esse foco. Seu foco não é chave, seu foco não são as bênçãos, teu foco é a salvação em Cristo Jesus. Esse deve ser o teu foco. E quando esse texto fala para nós a respeito de algo extraordinário que aconteceu com o povo de Deus, nós precisamos começar a entender, e se eu puder lhe trazer hoje na complementação do que foi ministrado pela manhã, eu queria muito que você pudesse pensar a respeito da sua vida diante de Deus e aquilo que Ele tem para você. É um Deus que tem para você um processo, é um Deus que tem uma provisão para que você possa alcançar o teu propósito. Deixa eu dizer isso aqui de novo para você, é o Deus que tem um processo, é um Deus que intervém com uma provisão para que você possa alcançar o teu propósito. Quando a gente olha para o povo de Israel, e você conhece dos 6 cativeiros, dos quais a nação de Israel foi sitiada desde o egípcio, passando pelos persas, babilônicos, passando pelos romanos, gregos, enfim,
todos os impérios que reinaram sobre a nação de Israel, cada um desses reinados sobre a nação de Israel, traz consigo uma história, e triste história, fatídica história, de que sempre pela perda de visão da nação de Israel diante do seu Deus, eles se tornaram cativos, sofreram, e não sofreram pouco, mas muito, exatamente pela sua desobediência, exatamente por se deixar levar e adorar a outros deuses, como a Bíblia vai dizer que inclusive o homem mais sábio da Bíblia, infelizmente por consequência de suas mulheres, ele vai então passar a adorar outros deuses. A história de Salomão, como a história de Davi, como a minha e como a sua história, ela não é só impermeada de acertos, ela é impermeada também de momentos de erros, de falhas, de perda, de ganho, de tristeza e de alegria. Porém, contudo e todavia, nós precisamos aprender com a história que nos antecede, porque senão a gente repete a mesma história. O grande problema do ser humano é exatamente isso. Ele esquece o que a história já ensinou para ele e que ele deveria ter aprendido para não viver novamente essa história. E o que a gente faz é que Salomão disse em Eclesiastes: não há nada novo debaixo dos céus, é simplesmente histórias que se repetem com personagens de nome e CPF diferente, mas não tem nada novo, irmão. Então deixa eu te dar uma notícia: se você quiser saber qual vai ser o seu futuro, olha para o que você está plantando no seu presente, porque de certo você saberá o que você vai colher. A gente fica tentando inventar roda, inventar pólvora, a gente fica tentando plantar morango para ver se nasce abacaxi, a gente vive tentando criar em coisas que são absolutas, onde a gente já sabe qual vai ser o resultado, e dá com o burro na água, porque a gente acaba fazendo as mesmas escolhas e automaticamente alcança ao longo da vida os mesmos resultados que poderiam ter sido evitados. Quando a gente olha a respeito dessa história, eu quero, claro, parafrasear um pouco contigo, levar você a pensar a respeito de quando a gente está falando de processo. A nação de Israel, então, nesse primeiro cativeiro, vai estar ali dentro do Egito. Ramsés está ali como dentro desse processo faraônico, de outros que sucedem. A gente vai observar que a Bíblia vai narrar para a gente as 10 pragas. As pragas que você conhece, e cada uma delas teve um propósito. Deixa eu explicar algo aqui para você. Se puder, só para você dar uma despertada nesse irmão do teu lado, diz para ele assim, ó: tudo na Bíblia teve um propósito. Diz para ele aí. Isso, irmão, sem brigar, calma, Noemi. Precisa brigar, é só dizer com carinho: tudo na Bíblia tem um propósito. Só que, quando a gente olha o processo acontecendo, a maioria de nós, esmagadora, vai dizer assim: eu não gostaria de ter um testemunho baseado nesses processos. E quem não tem processos para viver, jamais terá testemunho para contar. Prestou atenção nisso aqui, irmão? Quem não tem processo para viver, não tem testemunho para contar, irmão. O problema é que nós vivemos numa geração de herdeiros, que não colheram nada, mas estão colhendo, não plantaram nada, mas estão colhendo daquilo que alguém plantou, né? É uma geração cheia de heranças. É uma geração que muitas das vezes precisa começar a entender e dizer o seguinte: está muito bom colher aquilo que meu pai plantou, que a minha mãe plantou, que o meu avô, que o meu bisavô plantou, mas está na hora de eu começar a gerar aquilo que eu e os meus filhos também vão colher. Sabe por quê? Você vai somar bênção sobre bênção. Peraí, a gente louva dizendo de bênção sobre bênção, mas deixa eu falar isso para você. Deus tem bênçãos sobre bênçãos. Está na hora de você começar a plantar bênçãos que os teus filhos e que você vai ter tempo de colher. E a nação de Israel, então, sitiada, vai ter ali as 10 pragas, a água com sangue. E a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que Deus fez, bote uma coisa na sua cabeça: aquele povo estava guardado. A nação de Israel está dentro do Egito, mas guardada de tudo aquilo que Deus fazia com relação à nação do Egito. A nação de Israel, ela acabou vendo de camarote, mas ao mesmo tempo também se entristecendo com o que aquele povo passava. Porque deixa eu falar uma coisa com você: você nunca pode se alegrar com a tristeza que alguém está vivendo. Você é crente, irmão. Você não tem que ficar enchendo a tua boca para ficar dizendo: quando eu vi passar na prova e não me ajudou. Quando vê, pera aí, irmão, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Essa presença dos teus inimigos na tua mesa é para ver e conhecer aquele que fez por você. Aleluia. Então para com esse negócio, irmão, de desejar o mal de quem não te quer bem. Não pagueis mal por mal. 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 Não pague
Todas as vezes que você entender isso, há uma chave na sua vida que vira. A nação de Israel está ali. E a Bíblia vai dizer que o coração fechado de Faraó, endurecido, vai ter que passar então por 10 situações extremas em que toda aquela nação sofreu. E era a nação mais proeminente da época, na ciência, na astrologia. Era exatamente a nação do Egito, o povo do Egito. Era um povo rico, um povo próspero, que inclusive os dias de José narram a respeito exatamente deste fato, que a nação do Egito era uma nação próspera. 7 anos ali de escassez, 7 anos de abundância, uma nação que teve proeminência em todas as áreas, mas uma nação que se torna então soberba, se torna arrogante. Porque a gente precisa entender uma coisa, irmãos. Tem coisa que os nossos dias de dificuldade revelam a nossa verdadeira humildade, mas o dia de prosperidade também revela as nossas arrogâncias. Tem muita gente que você der destaque, você der poder, você vai conhecer. Tem gente que aprova que a dificuldade mantém ele como Paulo com seus espinhos, sempre lembrando ele da sua dependência de Deus, sempre lembrando que ele não chega a lugar nenhum se Deus não for com ele, sempre lembrando a ele que se ele está vivo, o fôlego que foi soprado em suas narinas não foi vindo do além, mas foi vindo de Deus. Tem gente que não pode melhorar um pouquinho na sua condição financeira, irmão, que a primeira coisa que faz é passar com o carro com o filme fechado ainda, irmão. E se puder acelerando para não dar carona para ninguém. Só que a gente precisa entender isso, irmãos. Como a gente se comporta em ambientes onde as pessoas se comportam mal. Se você é povo de Deus, você precisa entender que Deus quer usar a tua vida para que conheçam a Ele. E quando aquele rio Nilo, o mais importante da nação egípcia, então, é tomado de sangue, isso fala claramente para nós. Essas águas foram transformadas em sangue e elas se tornaram impróprias para consumo, para qualquer tipo de uso. E qual era o propósito de Deus ali? Preste atenção aqui, nós estamos falando de uma nação politeísta, de adoração a vários deuses, irmãos. Uma nação que tinha deuses adorados dentro da cultura em várias áreas. E aqui, um desses deuses, para a gente avançar, era o Rapi, que era exatamente o deus do Nilo, essencial para a vida egípcia, aquele rio. E quando Deus, então, vai mostrar para aquela nação, aquele rio enfermo, tomado de sangue, claramente a nação iria clamar a quem? Aos deuses pagãos que eles acreditavam. E sabe o que aconteceu? Nada. Aquilo continuou do jeito que Deus decretou. Ao longo dessas 10 pragas, o absolutismo, o triunfo, a glória de Deus, era o maior propósito que Deus queria mostrar àqueles homens do Egito. Quando Deus vai mandar então a praga posterior, a praga das enfermidades, da infestação de rã. Fico imaginando o presbítero Carlos num momento como esse, né, presbítero Carlos? Não, é perereca, não é rã. Eu preciso aprender isso, gente. O presbítero Carlos gosta muito de ganhar presentinhos como rã. Faz isso não, né? Gosta não. Você vê o homem, rapaz, não tem medo de cobra. Mas se tiver uma rã, acaba com o dia dele. Mas isso está melhorando, né, presbítero? A gente já... Ela lá e tu cá, né? Você imagina? Tudo tomado de rã. Tudo. Aonde você pudesse ir, tinha rã. E tudo isso com o seu propósito. Existia um deus egípcio chamado Egete, ou Edte, que era exatamente o deus que era entoado como, na verdade, uma deusa com cabeça de rã. E ela era venerada pelos egípcios. E quando aquela praga foi lançada, sabe o que aconteceu com relação ao poder dessa deusa? Nada. A Bíblia vai então mostrar para nós, os processos estão acontecendo. Mas em tudo Deus está sendo glorificado. Deixa eu dizer isso aqui de novo. Os processos estão acontecendo, mas em tudo Deus está sendo glorificado. Então você precisa começar a entender algumas coisas. Existem processos que você está guardado, estão acontecendo ao teu redor, mas você está sendo guardado.
Você até está vendo processos, tem coisas que você às vezes não está entendendo, que está acontecendo na sua família. Olha aqui para mim, preste atenção aqui, irmãos. Tem coisa que está acontecendo no meio da sua família, no meio da sua parentela, no lugar onde você estuda, no lugar onde você trabalha, na vizinhança onde você convive, mas Deus está te guardando. Tem gente que não consegue entender, rapaz, está todo mundo passando pela prova, e aonde a gente está vendo crise, fulano está prosperando. Não estou conseguindo entender. Está todo mundo em crise, e fulano prosperando. Está todo mundo diminuindo, fulano está crescendo. Está todo mundo parado ou regredindo, o irmão está avançando. Eu não estou conseguindo entender, o que ele tem que eu não tenho? Eu sirvo meus deuses. Eu sirvo vários deuses. Não, eu sirvo muitos deuses, muitas entidades, e eu não estou entendendo. Que eu não estou conseguindo, estou passando por uma prova terrível, mas ele está prosperando, ela está prosperando, ela está guardada. Oh glória, 1000 cairão, 10.000, mas tu, não é palavras só de salmistas que não tem intimidade com Deus não, irmão. Tem hora que a gente precisa parar de olhar pelo que eu estou passando e ver tudo que Deus está cuidando de mim. Quem tem certeza aqui que Deus está cuidando de você? Olha, de bolinha, hein? Deram para você também, Cleiton? Pronto, calma o coração dele, gente, aleluia. Depois vem a infestação de piolho, irmão. Quem já teve piolho aqui? Você não, Felipe, aleluia. Quem já teve piolho aqui? Marcelo, eu, não. Levanta aí, piolhento, levanta quem já teve piolho. Você imagina uma infestação de piolho, irmão. Mais uma vez, vem uma afronta de Deus, que vai afrontar um Deus egípcio, do qual era o criador do universo, e mostrando que nem a magia dos seus sacerdotes poderiam resolver o problema. Vem aqueles dos quais agora nós vamos avançar, e na quarta praga, vem a praga das moscas. Irmão, lá em casa eu comprei uma raquetinha azul, que de vez em quando o vizinho fica doido, fala, eita, tá ruim aí, e toma ali raquetada para tudo quanto é lado. Ontem, 00:30, minha esposa, tem mosquito, quem levanta? Lá vou eu com a minha raquete assassina. E vai achar o miserável, irmão. E você futuca o quarto todo para achar um mosquito que tinha se escondido. E eu não sei o que acontece com aqueles miseráveis, que eles se escondem na parte preta do móvel, rapaz. É no ventilador e procura, e achei ele lá embaixo, no pezinho do guarda-roupa. Falei, rapaz, mas ele morreu, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Porque se ele fica vivo, quem não dorme sou eu, meu Deus do céu. Você imagina um enxame de moscas, eu matei um mosquito, irmão. E mais uma vez, Deus guardou o seu povo e afrontou mais um Deus egípcio. Como se não bastasse o coração endurecido de Faraó, e a proposta era sempre a mesma: deixa meu povo me adorar no deserto. Deixa meu povo me adorar no deserto. Olha essa palavra aqui, ó. Deixa meu povo me adorar no deserto. Então deixa eu falar um negócio para você. Você precisa entender que até o deserto é lugar de adoração. A murmuração nunca vai agradar a Deus. Se você tem um hábito de reclamar, irmão, você precisa mudar. Porque o antagonismo bíblico, ou antônimo bíblico, vai mostrar para nós que se algo agrada a Deus, o contrário disso desagrada a Deus. Assim como a fé, sem a fé é impossível agradar a Deus, a apostasia desagrada a Deus. A gente precisa começar a entender que você não tem que dar lugar para murmuração, você só tem que ter lugar para adoração. Pastor, mas é difícil. Troca uma ideia com o livro de Jó, e talvez você vai ver que você tem uma situação um pouquinho melhor do que a dele, e ele foi adorar. Jó vai perder
10 filhos de uma única vez. Vai perder a sua riqueza, seus gados, suas fazendas. Vai perder a sua saúde. Mas a Bíblia diz que Jó foi adorar. Você está reclamando porque a sua unha de acrigel que você fez sexta-feira, lavando a roupa, quebrou. Senhor, Senhor. Você está reclamando, ele está ali, ó. Que você está na fila número 587 na barbearia do Derson. Para com isso, irmão. Louvado seja Deus, Derson. Seja bem-vindo. Olha, realmente você tem muito motivo para poder estar infeliz, irmão. Você tem muito motivo para você poder estar aí murmurando. Você tem motivo de sobra para poder estar reclamando. Talvez os seus motivos sejam maior do que os de Jó. Porque se Jó foi capaz de passar por isso, e está registrado no livro da Bíblia, que esse homem diante de um cenário que nós sabemos insuportável, foi adorar, irmão. Então comece a mudar o seu pensamento, comece a entender que até os teus desertos precisam ser ambientes de adoração, porque adorar nos castelos é fácil, difícil é adorar no deserto, irmão. Difícil é glorificar a Deus nos dias das tuas perdas. Difícil é glorificar a Deus no dia que você paga aquele renasce, né, Ju? Toda empolgada vai lá fazer a prova ou prova. Aí tem sempre uma história para dizer, rapaz, o cara entrou na contramão, tem sempre alguma coisa. Eu não sei para que carro tem seta, meu Deus, negócio de freio de mão. A culpa é sempre de uma coisa dessa, nunca nossa. Quando não é do instrutor, né, Felipe? Aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, há tempo para todas as coisas. E por mais que às vezes você se sinta preparado, se você tivesse, você tinha sido aprovado quando foi provado. O problema é aceitar que dói menos, que existem processos que eu repito, quando eu não estou aprovado para poder ser aprovado neles. Eita Jesus! Então deixa eu falar algo aqui para você. Sabe por que você está fazendo de novo alguns processos? Porque você não foi aprovado, irmão. Porque talvez no dia em que você deveria ter adorado, você foi murmurar. E esse processo só serviu para revelar como o seu coração diante de Deus está. Todo processo que você passa, ele é necessário para você alcançar um propósito que Deus tem. Todo. E ninguém aqui escolhe como quer passar o processo. E se pudéssemos, nenhum deles haveria provas, dificuldades, funil, porta estreita. Ninguém ia escolher isso, irmão. Todo mundo ia chutar isso para frente. Vem de novo algumas das pragas, peste nos animais. Mas deixa eu falar aqui para você. Ali, os deuses do Egito também estavam sendo afrontados, porque eles adoravam deuses que eram responsáveis por cuidar dos gados, cuidar dos animais egípcios. Vem as úlceras. A Bíblia, algumas vão dizer na sua narrativa, não somente úlceras, mas hemorroidas. Eu não vou perguntar para ninguém levantar a mão, que é constrangedor, né? É igual na farmácia, ninguém chega pedindo isso para si, é sempre para um amigo. Então eu não vou aqui escandalizar você, mas quem tem é igual o Fusca, ninguém esquece. E os homens foram tomados de úlceras, de feridas que pulgavam, de hemorroidas, trazendo dor insuportável para aqueles homens. Dores e dores. Mais uma vez, Deus desmoralizou a Ísis, a deusa da cura, que ela nada pôde fazer. Oh, glória! Veio a chuva, alguns relatam de granizo, ou na verdade saraiva, pedras afogueadas caíram, destruíram as lavouras, as plantações. Posterior então a isso, ainda vem os gafanhotos e vão consumir todo o restante que sobrou, como o Senhor decretou, a locusta, o gafanhoto. Ali come tudo e não sobra mais nada. E a cada uma dessas pragas, Deus guardando o seu povo. Veio o período da escuridão, das trevas, 3 dias aquele povo fica, mas a nação de Israel estava guardada por Deus.
A Bíblia diz então que vem a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, morreram. E a gente precisa entender que as 10 pragas do Egito, elas foram exatamente castigos enviados por Deus para forçar Faraó a libertar o povo de Israel. Mas em tudo, a cada uma delas, Deus estava humilhando os deuses egípcios. Deixa eu falar um negocinho para você. Começa a levantar a sua cabeça, nós pregamos aqui quarta-feira, irmão. Porque já existem muitos que perguntam, onde está o teu Deus quando você passa por provas? E se existe algo que quando as pessoas afrontam o seu Deus, ele se manifesta de forma soberana para mostrar quem ele é, irmão. Então, se você está passando por um tempo de afronta, saiba só de uma coisa, fique tranquilo, porque certamente Deus vai ser exaltado nessa causa, irmão. Cadê o seu Deus? Aonde está o teu Deus? Olha a minha vida, olha a tua vida, olha o que você está passando, olha o que eu estou passando. O salmista no Salmo 37 fala muito a respeito da prosperidade do ímpio que dura só um pouco de tempo. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, como diz o salmista. Nós precisamos entender que o Senhor está nos guardando e que estes processos estão nos forjando, nos preparando para alcançar aquilo que Deus... Gente, quem tem um propósito de Deus aqui na vida, irmão? Eu preciso falar com pessoas que têm propósito aqui. Eu preciso falar com gente que tem certeza de um propósito. Eu preciso falar de pessoas que estão de pé na certeza de que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu preciso falar com você. Ele vai humilhar os deuses, mostrar que o Deus de Israel é superior. E o reconhecimento da sua superioridade e poder diante de todos, culminando aonde? Na libertação do povo de Israel. 10 significa totalidade, irmãos. E enquanto a cada uma das pragas eles precisavam mencionar, clamar a um Deus, a Bíblia vai dizer para nós que o nosso Deus é completo. Ele é a totalidade de tudo que precisamos em todo o tempo. Ele é o eu sou. Eu sou o que sou. E não há outro como Ele. Ainda que eles clamassem aos seus deuses, Ele mostra a sua totalidade, que é a maior de todos os deuses do Egito. Deixa eu falar isso aqui para você, irmão. O nosso Deus é maior do que todos os outros deuses, aqueles a quem clamam. Não há outro como o nosso general de guerra. Não há outro como o grandão da Galileia. Não há outro como Jeová. Aleluia! Você pode aplaudir Ele aqui nessa noite, glorificar? Glória! Aí a gente vai observar o que vai acontecer com esse povo quando eles já estão caminhando no deserto. Moisés sobe para estar com Deus 40 dias. Aquele povo diz, Moisés não volta mais não. Vamos pegar tudo que está aí de ouro e vamos fazer um bezerro. Bezerro é filho do touro. E o touro é mais um daqueles a quem os egípcios adoram. E isso era uma afronta a quem? Ao filho. Ou seja, o filho do touro era uma afronta ao Filho de Deus. Oh, Jesus. Porque tudo na Bíblia tem um propósito e faz um apontamento para o Messias, para o Yeshua, Hamashia, Jesus Cristo Messias, o Nazareno, o nosso único Senhor e Salvador. Diga, Jesus, diga aí, Jesus é o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Oh, glória! Não há outro. Não há outro, 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 não tem outro. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Oh, aleluia. E dessa forma Ele vai forçar Faraó a libertar o povo, a liberar o povo. Só que este é aquele Faraó quem Deus disse que endureceu o coração. Mas é aqui que me chama a atenção. Eu acho que ninguém aqui já falou isso não, só a gente lá de fora.
por que é tão difícil para mim? Eu acredito que aqui não tem ninguém que tenha dito essa frase até hoje. Podia ser um pouquinho mais fácil, né? Podia ser um pouquinho mais tranquilo. Isso é coisa que as pessoas lá de fora... Aqui igreja não, acredito que ninguém tenha dito isso. Deixa eu te falar um negócio. Tem hora que Deus endurece para ver se você é mole. Deixa eu dizer aqui de novo. Tem hora que Deus endurece para ver se você é mole. Você não é crente Maria Mole, não. Você não é crente gelatina nem pudim, não, irmão. Você é crente. Você tem que aprender a suportar. Você tem que entender isso. Que para chegar no céu de glória, a graça nos alcançou. Mas a gente precisa permanecer debaixo dela. E não vai ser fácil, não. No mundo tereis aflições, como foi dito aqui pela manhã, irmão. Para com esse negócio. Se fortalece espiritualmente, é orar, é jejuar, é ler a palavra, é renúncia. Não tem como ser crente resistente de alta performance aqui sem treinamento duro, não, irmão. Não tem jeito. O treinamento aqui não é fácil, não, irmão. Eu queria dizer isso para você. Suporta o processo, porque Deus está te capacitando, Deus está te treinando, Deus está te fortalecendo. Sabe por quê? Em breve Ele vai estar te usando. Glória, suporta aí mais um pouco. Ah, pastor, o senhor não sabe o tamanho das minhas lutas, e você não sabe o tamanho das minhas renúncias, então nós estamos iguais. O problema é você potencializar sempre as suas dificuldades, os teus percalços. Está todo mundo vivendo tempos de renúncias, porque o cidadão que quer ir para o céu precisa entender isso, permanecer debaixo da graça que me alcançou. Porque o texto vai mostrar para nós, oh glória, que não um povo pequeno, mas muito numeroso sai do Egito. Mas quantos entraram na Canaã celestial? Ainda vamos. Mas na Canaã que o Senhor decretou, quantos entraram lá, irmão? Me ajuda a pregar aí. Quantos? Quantos? Muitos serão chamados, toda a nação de Israel. Poucos serão. A gente está chegando lá em Números, estou no texto, irmão. E a gente precisa entender que tem coisas que acontecem na nossa vida para nos ajudar a nos libertar dos nossos Egitos, irmão. Você entendeu isso aqui? Diga amém. Processos que nos ajudam a nos libertar dos nossos Egitos. Egito aqui é pecado, irmão. A gente precisa olhar e entender que não dá para você cochear em dois pensamentos. Adorar um Deus e adorar o outro. Sai da igreja, segunda-feira vai ler horóscopo. Os deuses esotéricos. O que é isso aí? Cristais energizantes que eu coloco aqui na minha casa. Sente aí a energia. 110 ou 220, irmão. Aleluia. Eu é que não vou enfiar o dedo na tomada para saber a energia que está rolando. Acorda de manhã cedo, tem que pisar com o pé direito. Eu já disse aqui, o deficiente que não tem o pé. O cara está condenado a uma vida desgraçada. Isso nunca vai ser abençoado se ele tiver que sair de casa com o pé direito. Acordar com o pé direito, tadinho dele. Para com isso, para de cochear. Não, olha só, eu já me converti, mas eu tenho minha santinha guardada aqui. Ó, o irmão chegou, você viu? Você sentir. Joga ela fora, Gleidson. Aleluia. Ora a Deus, ora os santos, ora as entidades, ora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tentaram te enganar que existem outros deuses. Deuses que os homens criaram. Mas nós estamos aqui para dizer para você que você é filho do Deus que Ele te criou. Para de acreditar nos deuses criados e consiga de uma vez por todas servir ao Deus Criador. Esse povo precisava se libertar desses deuses do Egito, desse paganismo. Mas é difícil, irmão, que o povo vai se revelar ainda com saudade de alho e cebola. Vai dizer, Moisés, porque tu trouxeste-nos aqui para morrer assim, diante deste mar? Oh, Jesus, mas deixa eu falar aqui algo para você. O deserto também é lugar das provisões, irmão.
Não, deixa eu dizer isso aqui de novo para você. O deserto também é lugar das provisões. Deus sabe o quanto a gente suporta e não nos prova mais do que somos capazes de suportar. Mas Ele está sempre te preparando um pouquinho mais para que você possa aguentar. Eu acho legal que eu vejo uns vídeos aí da galera malhando, e quando chega na última série, o cara já começa nas 5, tem que fazer 10 sériezinhas ali. Você vai aguentar, e o cara chega a estufar os olhos, butucar a cara, e chega no final ele consegue. Você suporta mais um pouquinho para chegar no teu propósito, irmão. Deixa eu falar isso aqui de novo para você. Você suporta mais um pouquinho para chegar no teu propósito, irmão. Pode ter certeza disso. O Espírito Santo manda eu dizer para você: aguenta mais um pouquinho, porque você suporta. Teu propósito é grande. Aleluia. Mas muita gente ficou pelo caminho. Mas lá no deserto a gente viu o escape do povo. Quando sai do Egito para o deserto. É lá no deserto que eles viram o mar se abrir. É lá que eles viram a aniquilação dos seus inimigos. É lá que eles viram coluna de fogo. Tudo provisão de Deus. É lá em que eles viram a nuvem do refrigério. É lá que eles viram o maná. É lá que eles viram a roupa e as sandálias crescerem. É lá que eles foram servidos de carne. É lá que eles viram a água da rocha brotar. É lá que eles receberam as tábuas. É lá que a gente vê muito milagre, irmão. Irmãos, a gente tem visto milagres acontecer. Quem tem visto milagres acontecer aqui, irmão? Não levanta a mão se você não tiver visto, não. Milagres, irmão. Milagres. Milagres acontecendo, irmão. E é exatamente no cenário de deserto que a gente vê o milagre acontecer. É quando tudo diz que não. É quando o impossível bate na porta. É quando as dificuldades chegam no seu máximo extremo limite, que a gente vê a mão de Deus operar e agir em nosso favor. Porque quem gostaria, irmãos, num senso normal, natural e racional, dizer: estou a fim de sair do Egito, mesmo num cenário escravo, para viver no deserto, Felipe? Quem aqui trocaria? E é por isso que muitos olham e dizem assim: rapaz, essa empresa tem uma corrupçãozinha, tem um suborno, tem um negocinho, mas eu prefiro ficar aqui empregado desse jeito do que viver no Egito, viver no deserto. Esse Egito aqui é melhor, irmão. Esses sistemas que acontecem hoje, as pessoas preferem viver naquilo que as satisfaz, ou dão a elas algum tipo de atendimento de interesses, do que se lançar no deserto com Deus. Deixa eu dizer isso aqui para você, irmão. É melhor no deserto com Deus do que no Egito com o faraó, irmão. Deus está dizendo aqui para você, tem hora que para você viver com Deus no deserto, você precisa renunciar ao Egito. Porque no Egito, Deus mandou as pragas. No deserto, Deus mandou a provisão. Ó, se fosse o Malafaia agora, vocês tinham dado glória a Deus e aleluia diferente, hein? Se fosse o Subirá agora, tinha feito até manto. Deixa eu dizer de novo aqui. No Egito, eita rapaz, é sofrimento, é escravidão, é subjugado, não tem liberdade. Mas no deserto tem a condução da mão de Deus, tem a provisão de Deus, tem o milagre de Deus. Oh, glória. Aleluia. Eu quero já ir encerrando. E a Bíblia então vai dizer que nesse processo Moisés vai chamar espias e vai dizer: subam para poder avaliar, analisar a terra de Canaã. A Bíblia diz que vão lá 12 espias. 10 deles com um cenário negativo e 2 com um cenário positivo. Sabe por que eu comecei com o final, para você entender? É porque você precisa compreender que vale a pena. Às vezes a gente precisa olhar a luz no fim do túnel para superar a caminhada até no final.
Sabe o que Deus está dizendo ao teu coração aqui? Olha para mim, e tudo o que você passar vai fazer parte do processo, vai viver a provisão para alcançar o propósito. Se é escuro, apertado, se é árido, se é difícil, eu sei, porque todo mundo que anda com Deus, anda nele. Agora deixa eu falar para você aqui uma pergunta que caiu na prova da Polícia Federal alguns anos atrás. Quando você deixa de entrar no túnel? Prova de psicotécnico. E aí você sabe que a mente do ser humano é criativa demais, né? Quando você deixa de entrar no túnel? Olha que miséria de pergunta. E aí todo mundo começa, né? Quando caminho, quando... Não, irmão, deixa eu explicar para você. Do meio para frente. Porque até o meio você está entrando. Do meio para frente você já começa a sair. Opa, Jesus, espera aí. Até o meio você está entrando. Do meio para frente você já está saindo. Não, deixa eu dizer isso aqui de novo. Algumas pessoas estão entendendo, ó. Até o meio eu estou entrando. Mas agora do meio para frente eu já estou começando a sair desse túnel. Oh, Jesus. Aguenta mais um pouquinho. Você já está começando a sair desse processo, irmão. Não, deixa eu dizer isso aqui de novo para você. Deixa de novo eu falar isso aqui com você. Você já está começando a sair desse processo. Suporta. Vai valer a pena, o propósito é maior. Se você não estava suportando, Deus está liberando uma provisão para que você possa ver o milagre de Deus acontecer, para que você possa ver Deus te sustentando, Deus te guardando, Deus te livrando, Deus te fortalecendo, Deus enviando o escape, Deus enviando o socorro, Deus enviando a cooperação para que você possa chegar ao final desse propósito. Glória. E aí fazemos a conexão do que o Senhor diz para nós. Porque aquele que perseverar até o fim será... Eu fiquei enigmado com esse texto. Ah, peraí. Se eu fui salvo pela graça e é um favor imerecido, para que eu tenho que perseverar? Porque sair do Egito não foi o problema foi conseguir perseverar no deserto. Só chega em Canaã quem persevera. Você tem uma promessa da salvação em Cristo Jesus. É graça, é favor imerecido, mas como você se comporta ao longo dessa caminhada e do processo debaixo dessa graça? Como que aquele povo, apesar de ser um povo hebreu, um povo de Deus, por que não chegaram em Canaã? Porque foram ficando pelo caminho, porque foram vivendo tempos que Deus não tinha para eles, por causa de escolhas, de comportamento. O problema da chamada ultra graça, já escutou falar sobre essa? Os caras cada hora inventam uma, irmão. Rapaz, tem uns teólogos que eu vou te contar um negócio, irmão. É isso, Gleice? Ultra graça, qual é o nome da outra? Super graça, isso aí, ó. É a graça dos engraçadinhos. É a graça onde eles acham que eles podem fazer tudo, que a graça me salvou e nada me tira de debaixo dessa graça, e vivem uma vida de desgraça. O povo é hebreu, o povo é escolhido por Deus, mas o povo infelizmente acaba não escolhendo Deus que os escolheu. Suporte, irmão. Não vai ser fácil não. Se você pudesse evangelizar dizendo assim: irmãos, vida com Jesus é boa demais, mas é tiro, pancada e bomba. Pastor, mas aí não convence. O problema é quando você convence, eles não suportam. O problema é quando você apresenta aquilo que infelizmente você sabe que o evangelho não é. Eles vêm, mas não permanecem. Nas adversidades fazem exatamente o semeador saiu a semear. E ele semeando, sementes caíram pelo caminho. Outras caíram no pedregais, nos espinhos, e outros caíram em boa terra. O problema nunca foi na semente, que todas as sementes, elas tiveram a capacidade de germinar. O problema é a terra, que infelizmente, não sendo boa, ela não consegue se enraizar. E algumas pessoas vão ficando pelo caminho. Por quê? Porque essa é a grande realidade.
estão vendendo o evangelho da graça de forma barata, e ela custou o sangue de Jesus. Ela custou o sangue de Jesus. Deixa eu te conscientizar de novo. Ela custou o sangue de Jesus. E hoje eu quero poder te proporcionar. Aprenda uma coisa. Onde Deus está, Ele sempre vai te guardar. Deixa eu dizer isso novo para você. Aonde você está, Deus vai sempre te guardar. Cadê aqueles que Deus está neles todos os dias até a consumação do século? Tem alguém aqui que tem certeza disso? Aleluia. Tem hora que a gente olha para o lado e quem começou a caminhada já não está com a gente. Tem hora que a gente olha e quem disse que ia com a gente já nos abandonou. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. E Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas uma certeza eu tenho para te dizer: sozinho você não está. O processo está difícil. Tem coisas que você está olhando, Milton caindo ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas eu vim aqui para te lembrar que Deus está te guardando. Tem gente fechando loja e você vai abrir. Tem gente entregando o carro, você vai conseguir pagar. Tem gente sendo demitido, Deus vai te promover. Tem gente desviando, você vai continuar perseverando. Tem gente reclamando, você vai continuar adorando.